É uma pergunta que eu sempre me faço. Como são esses seres e o lugar onde eles vivem? Será que nos planetas de onde eles vêm, eu falo sempre em planetas, em origens diversas, em civilizações variadas, porque nós estamos sendo visitados por muitas, algumas com mais interesse, outras com menos interesse, algumas que vêm aqui regularmente, outras que vêm aqui esporadicamente, algumas que vieram no passado e não voltaram mais, e outras que não nos descobriram ainda, que ainda virão até aqui e talvez passem por esse processo de vir mais ou vir menos. Enfim, há de tudo. Mas eu me pergunto muito, indo além de quantas janelas tinha o disco voador, qual é a velocidade que ele estava voando, se ele pousou, se ele era cinza, se ele era rosa. Eu me pergunto muito, quem está dentro dessa nave, apertando o botão ou fazendo alguma coisa? E esse camarada, ele saiu do seu mundo para uma viagem espacial chegando até a Terra. Será que ele passou por outros planetas antes? Será que a missão dele envolve ir a outros planetas depois? Onde ele vive? Será que ele tem família? Será que ele deixou alguém lá que ele ame, filhos, esperando que ele retorne? Ou será que as famílias são grupais? Será que existe uma universidade, ele se formou em alguma coisa? Será que ele tem uma religião, ele acredita em Deus? Qual é o relacionamento dele com os semelhantes dele? E qual é o relacionamento dessa civilização com as demais? Essas são todas questões que, embora pareçam pueris, devem ser pensadas. Porque é uma realidade que nós estamos sendo visitados por várias espécies. E essas espécies vêm de vários planetas. Como vivem esses planetas? Será que esses planetas, o céu é azul? Será que esses planetas estão muito longe, muito próximos dos seus sóis? Será que eles têm animais de estimação? Enfim, será que eles comem? E o que eles comem? Será que eles são vegetarianos? Será que eles comem peixe? Será que lá tem peixe? Será que tem comida? Enfim, todas essas questões têm que ser pensadas. E um dia nós vamos ter resposta para tudo isso aí. Agora, também eu acho que é um erro pensar nos discos voadores vindo até aqui como uma espécie de missões oficiais dos planetas ABC. Pode não ser nada disso, como pode ser isso também. Tá? O que é necessário para você, vivendo num planeta mais avançado, ter um disco voador e ir a um outro planeta? Você precisa tirar um brevet? Você pode comprar um disco voador? Você precisa ter uma idade mínima? Você aprende a dirigir ou você herda um disco voador? Ou você tem que fazer parte do processo de montagem do disco voador para poder viajar? Ou você, dependendo da idade, você só pode ir até tantos anos-luz com o seu disco voador? Ou pode ir além? Você tem que ser um militar, alguma coisa assim? Você pode alugar um disco voador? Enfim, de repente, alguns desses discos voadores que estão vindo aqui não são missão oficial de planeta nenhum. Podem ser cientistas explorando o universo. Podem ser casais em lua de mel, conhecendo alguns pontos bonitos e bucólicos de outras partes do sistema do universo. Podem ser escoteiros passeando por aí, fazendo algum tipo de... Enfim, podem ser qualquer coisa. E devem ser de tudo um pouco. Eu me questiono muito isso, embora alguém possa falar, mas que tolice pensar dessa maneira. Não, não é tolice. Por exemplo, será que existe banheiro dentro do disco voador? Tem filme para você assistir para passar o tempo? Você hiberna para poder atravessar as distâncias interestelares para chegar até aqui. Aqui você é recolocado numa condição normal de vida. Você come dentro do disco voador. Essas são questões comuns que nós podemos pensar. Enfim, eu sempre penso em onerar a ufologia, em transformá-la em uma coisa mais light, mais perceptível, uma coisa mais próxima do nosso cotidiano. Você pega e compra uma passagem para ir para a Europa, tá? Você quer saber o que tem dentro do avião, quantas pessoas vão voar com você, ao lado de quem você vai, se você pode ir na janela, se vai ter uma refeição boa, que hora você vai chegar lá, se está frio onde você chegar. Esses seres atravessam o universo, vem até aqui. Não deixa de ser uma escala diferente de voo, mas é uma escala de voo. É algo apenas muito maior do que um voo entre o nosso planeta e o outro planeta. E também lá fora deve haver alguma forma de organização desses mundos, como nós temos aqui. No nosso planeta nós temos uma ONU, que bem ou mal representa aí uns 200 países. Representa desde uma Libéria, que é um país paupérrimo, até uma Finlândia, que é um país riquíssimo. E no meio do caminho, aí na 100ª posição, está um Brasil. Um pouco mais para trás está um Paraguai, um pouco mais para frente está um Chile, um pouco mais para frente está um México, enfim, diferentes países com diferentes sociedades, em diferentes estágios de avanço social,
onde tudo está resolvido, por exemplo, é a Finlândia. Onde tudo está por resolver, por exemplo, é a Libéria. Usando os mesmos exemplos. O Brasil está no meio. Mas mesmo assim nós conseguimos nos sentar à mesa na Assembleia Geral das Nações Unidas e decidir quase que a maioria dos temas relativos ao nosso mundo. E ainda assim, mesmo vivendo no mesmo planeta, nós temos as nossas individualidades enquanto nações. Lá fora deve ser o mesmo. Certamente deve ser o mesmo. Quando falam em Confederação Galáctica, aí tem um certo ranço místico, isso sempre vem associado com a ideia de seres benevolentes que querem salvar o universo, papapá. Pode até ser isso aí, mas eu vejo com muito pragmatismo, com muita simplicidade, desonerando essa questão. Eu acho sim que é evidente que planetas mais avançados, que já estejam se relacionando entre si nas formas de comércio, de turismo, de intercâmbio cultural, de intercâmbio estudantil, etc. Tal, os diferentes planetas, e eles devem ter formulado há muito tempo atrás, talvez há milênios atrás, uma forma de se interrelacionar como nós temos a nossa ONU. E é possível que, assim como a nossa ONU aqui não dá conta do recado de colocar todos em consenso quanto a qualquer assunto, é possível que essas civilizações também não tenham consensos. E elas tenham divergências entre si. E ainda assim mantenham um clima de amistosidade entre as diferentes correntes de espécies interplanetárias, até porque isso é importante para a subsistência.